Bem-vindos ao Direto ao Ponto, com apoio de Unesc, a nossa universidade. Deputado estadual com 5 mandatos, foi 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Foi conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado. Recentemente, retornou à vida partidária e já anuncia pré-candidatura a deputado estadual. Júlio Garcia, direto ao ponto, mais um mandato você buscará para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O que o senhor ainda não fez na Assembleia? Olha, eu tive os meus mandatos e cheguei à presidência da Assembleia Legislativa em 2 oportunidades. Tive a oportunidade de fazer aquele que foi o grande projeto da minha vida pública, que foi o projeto que beneficia as APAES de todo o estado de Santa Catarina. Mas acho que o momento que nós vivemos politicamente é um momento muito importante. Nós vamos ter uma eleição histórica, uma eleição onde as informações são múltiplas e o eleitor não pode reclamar de falta de informação. Acabou o segredo de justiça, a transparência veio para ficar e essa informação é que é fundamental nessa eleição. O país vive uma crise, uma dificuldade, a classe política desgastada e a grande oportunidade que nós temos, felizmente vivemos num regime democrático, é no dia 7 de outubro fazer as mudanças que nós temos que fazer. Dia desse eu fui perguntado se não tinha preocupação de me contaminar nesse retorno à política em função do desgaste da classe política. Eu respondi que não tinha essa preocupação, que a oportunidade de descontaminar o processo que está aí no dia 7 de outubro e que se alguém se contaminar, no dia 7 de outubro, às 5 da tarde, a gente já vai saber. Por que o PSD? Olha, natural? Não, a minha decisão, ela decorreu de muitas conversas. Eu, quando saí do tribunal, não tinha ainda decidido o que ia fazer. Resolvi voltar para a atividade política, que é onde eu me realizo, foi onde eu tive as minhas melhores conquistas, enfim, as minhas realizações foram todas, né, na minha vida política, né, que foi uma vida relativamente longa e de muitas realizações pessoais, procurando sempre fazer o bem. Decidido voltar para a atividade política, passei a conversar com os amigos, né, e conversei com muitos e entendi que dessas conversas o caminho natural seria para o PSD, né, e decorreu dessas conversas a decisão, que daí não foi uma decisão individual, foi uma decisão coletiva de disputar a eleição de deputado estadual, uma vez que o ex-deputado José Ney, indo para o tribunal, não disputaria a eleição. E essa lacuna teria que ser preenchida, né, dentro do PSD. Daí a razão dessa decisão, que, como disse, repito, foi uma decisão coletiva, né, e o meu nome está aí à disposição, sou pré-candidato a deputado estadual, e as pessoas perguntam se nessa minha volta eu não deveria postular alguma coisa a mais do que ser deputado estadual, e eu acho que não, eu estou muito satisfeito nessa condição e acho que como deputado estadual posso fazer tanto como faria em outra posição. Durante o mês de janeiro foi até conversado sobre a aventada possibilidade do senhor se filiar ao Democratas. Existiu essa possibilidade mesmo? Existiu convites, né? Eu tive convite de diversos partidos, né? Dentre eles os Democratas, o próprio PSDB, a direção do PSDB me procurou, enfim, outras conversas aconteceram enquanto não houve a definição. Mas eu quis tomar uma decisão madura, fruto de muitas conversas, por isso demorei um pouco na decisão. Mas eu acho que tomei a decisão acertada, estou satisfeito com a decisão tomada e quero continuar fazendo política com P maiúsculo, fazer a política do bem, respeitando as pessoas. A palavra respeito, para mim, ela é fundamental na vida e a política nada mais é do que relações humanas. E quero também na política continuar respeitando as pessoas, as instituições, enfim, as ideias. Eu acho que isso é muito importante. O respeito eu considero fundamental. Como o senhor vê a situação do deputado federal João Rodrigues? Uma situação difícil, né? Uma situação que eu considero injusta. Acho que a análise jurídica do processo dele não foi feita de maneira adequada, né? Eu pude acessar o processo, o João Rodrigues foi condenado por ter assinado uma licitação que ele não homologou, não contratou e não pagou. Era uma troca de uma reta escavadeira, de uma licitação que tinha que ser feita em 2 momentos. A venda do equipamento antigo que eles possuíam na prefeitura de Pinhalzinho e a compra de uma
retro nova. Eles tentaram fazer equivocadamente num momento só, dando a retro velha no negócio, né? E recebendo a nova e pagando a diferença. Mas ele não homologou, como disse, não contratou e não pagou. Houve um equívoco da Justiça que há de ser reparado no momento oportuno, mas, de qualquer forma, é lamentável, porque o João era um líder, né, que se projetava e podia ainda contribuir muito com Santa Catarina. Como o próprio deputado João Rodrigues falou, o senhor também acha que ele foi um bode expiatório para a prisão do Lula? Não acredito. Seria muita coincidência você servir de bode expiatório num processo desse. O processo do Lula é um processo, o processo do João Rodrigues foi outro processo, julgado em momentos diferentes. Eu não concordo com isso. E dentro do PSD, Gelson Merizio, o senhor já entrou em rota de colisão recentemente com o Gelson Merizio. Essa rota de colisão continua? O senhor também busca o PSD numa outra posição que não seja a candidatura ao governo do Gelson Merizio? Eu tenho uma relação pessoal boa com o Gelson Merizio e a minha divergência com ele, que não deve ser considerada rota de colisão, a minha divergência é da forma de fazer política e de pensar política, né? Eu acho que uma candidatura ao governo do Estado não pode brotar apenas da obsessão pessoal de uma pessoa. Ela tem que conter outros ingredientes, né? Que a candidatura do Gelson Merizio, ao meu ver, não tem. Né? Então, essa é a nossa divergência. Eu acho que o PSD errou quando afunilou e ficou apenas com uma candidatura. Você só pode ficar com uma candidatura única quando ela é forte, robusta, consistente, né? Não é o caso da candidatura do Gelson Merizio, e nós vamos, tenho certeza, pode anotar, nós não vamos ter candidato a governador em função disso. E onde que o PSD vai estar? O PSD vai estar onde as lideranças decidirem. Ninguém pode decidir sozinho. O bom líder é aquele que escuta os seus liderados e decide pelo que pensa a maioria. E é assim que nós vamos agir. O comando será do ex-governador, agora Raimundo Colombo, né, e certamente ele vai conduzir dessa forma, ouvindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, lideranças de um modo geral do partido, e aí sim tomar uma decisão. Nós não podemos dizer que com esse nós não vamos ou com esse nós vamos. Nós temos que ouvir, e dá tempo de ouvir, né? Mas eu também queria fazer uma observação que é a seguinte: não dá para você fazer as coligações antes de ter um projeto. Eu vou defender dentro do partido que se construa um projeto e a partir do projeto se tem as coligações. Não adianta você fazer a coligação e depois ter um projeto que um determinado coligado não concorda. Então, primeiro vem o projeto e depois a coligação. Coligação antes do projeto é ajuntamento. E ajuntamento é tudo que a sociedade não quer saber. Na opinião do Júlio Garcia, onde ele teria mais simpatia para estar numa coligação? Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu convivo muito bem com os líderes dos grandes partidos, né, do PP, do PSDB, do PMDB, eu não tenho nenhuma dificuldade. O que os líderes do partido decidirem vai ser aonde o Júlio Garcia vai estar. Eu vou acompanhar a maioria do PSD, uma vez que vou disputar a eleição pelo PSD. Como vê as primeiras ações do agora governador Eduardo Pinho Moreira? Eu disse na transição que, em primeiro lugar, o Raimundo e o Eduardo fizeram uma transição madura, né? Uma transição que fez bem para Santa Catarina, uma transição pacífica, né? E eu conversei muito com os dois nesses momentos. As primeiras ações do Eduardo, e na ocasião eu também disse que o Eduardo estava preparado para governar, pela sua experiência. O Eduardo foi prefeito, foi deputado federal, foi vice-governador e já foi governador. Conhece Santa Catarina. Então não houve nenhuma descontinuidade no governo. O Eduardo assumiu governando, né? E a sua experiência, né, o seu espírito público, o conhecimento que ele tem da máquina administrativa, fez com que ele tomasse algumas decisões que foram muito bem recebidas. Eu acho que elas ainda são tímidas, né, se considerássemos um governo novo. O novo governo vai ter que tomar decisões ainda mais fortes. Mas o Eduardo tomou todas as medidas possíveis até aqui e certamente, pelo que tenho conversado com ele, vai tomar outras ainda que vai surpreender positivamente a sociedade catarinense e orgulhar nós que somos do sul de Santa Catarina, né, da sua base eleitoral. Hoje ele é a principal nome do sul para uma pré-candidatura ao governo.
O senhor também vê ele preparado para um governo, vê ele encaminhado para uma candidatura à reeleição, no caso? Não tem nenhuma dúvida. O Eduardo está preparadíssimo para governar o estado de Santa Catarina, seja por esse período tampão, seja para um mandato novo. E acho que dentro do PMDB hoje, ele é o candidato que melhor tem condições de se apresentar e é o que tem mais apoio. O PMDB não tem nenhum outro nome que tenha tanta consistência, né, quanto tem o Eduardo Moreira. O outro candidato concorrente é o Mauro Mariani, que tem seus méritos, né, vem de uma região forte também eleitoralmente, que é o norte do estado, mas eu acho que pelo fato do Eduardo ter assumido o governo, ele ganha musculatura e com isso pode se tornar o candidato do PMDB. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Direto ao Ponto e depois retornamos com o ex-deputado, buscando novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Retornamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o ex-deputado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Garcia. Júlio, você foi citado numa denúncia da Lava Jato. Como você recebeu essa citação? Em que pé está essa citação? Isso já descambou em inquérito? Como é que está isso hoje? A citação foi o seguinte: eu recebi um diretor da Odebrecht que foi tratar de um processo e conversamos politicamente. As perguntas que ele me fez eu respondi. Ele me perguntou o que é que eu achava da eleição de deputado estadual. E eu respondi a ele quem seriam os dois mais votados, né? Seria o Gelson Merizzi, o primeiro colocado, e o Zé Ney, o segundo colocado. Foi o que aconteceu. Eu acertei no prognóstico. Nada mais do que isso. Não tive nenhum envolvimento, não tive nada. Ele era uma pessoa muito afável, me visitou outras vezes no tribunal, sempre para tratar de um assunto, de um processo que eu não relatei, né, e que foi relatado por um auditor. Então, estou muito tranquilo em relação a isso e fiquei tão tranquilo desde o primeiro momento, até porque com a consciência mais do que tranquila, nunca tive envolvido em nenhuma situação dessa. Evidentemente que fiquei chateado pela citação, que era totalmente desnecessária, mas o processo foi arquivado, felizmente não podia ter outro caminho. A gente que vive na vida partidária sempre ouve que o Júlio é um grande conselheiro, tanto na vida política quanto na vida particular. O quanto o Júlio Garcia se afastou da vida partidária enquanto estava como conselheiro do Tribunal de Contas? Da vida partidária totalmente, da vivência política não, porque a clientela do tribunal é toda política, são prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né? Então, e eu sempre mantive a porta do meu gabinete aberta como fazia na política. Faço as coisas de forma muito transparente, com muita tranquilidade, por isso as pessoas me procuram, mas eu não sou quem me dera ser um conselheiro. Eu sou apenas, tenho muitos amigos que me procuram e nós conversamos, trocamos ideias e eu aprendo muito com eles. Alguns veem o Tribunal de Contas como uma aposentadoria de político, e o senhor retorna à política depois. Então, como você vê o Tribunal de Contas hoje, a possibilidade de alguns que defendem o Tribunal de Contas terminar, como é o Tribunal de Contas hoje em relação ao envolvimento com a política e essa necessidade que alguns veem de ele terminar? Acho que o Tribunal de Contas é um instrumento necessário de fiscalização, tem um corpo técnico extraordinário e a forma de indicação, que é muito questionada, ela pode até ser repensada, mas o tribunal é um instrumento necessário e
presta um serviço relevante à sociedade. Se todos conhecessem o corpo técnico, a atuação do corpo técnico do tribunal, certamente mudariam de opinião. Eu acho que está faltando um pouco de comunicação do tribunal com a sociedade para poder explicar melhor a sua atuação. Mas o tribunal tem protegido bastante as finanças de Santa Catarina, tem fiscalizado a contente e orientado, o que também é uma atividade importante. E o senhor defende uma mudança nessa forma de indicação? Ela pode ser estudada, né? Não existe nenhuma proposta até aqui, não tenho nenhuma concepção, mas se houver mudanças, que ela seja discutida e aprovada legalmente, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. A vinda de Ricardo Fabres, vice-prefeito de Criciúma, para o PSD, coloca de vez o PSD na base de governo de Criciúma? Acho que uma coisa não tem a ver com a outra. O Ricardo é uma liderança respeitada em Criciúma, é a aposta do PSD, ele vai nos ajudar muito na construção do partido aqui em Criciúma. Nós temos um partido forte, temos o Ricardo Guide como nosso deputado estadual e que vai ser o nosso deputado federal. Nós temos 3 vereadores, né? O Zairo, o Lima e a Camila, que fazem um excelente trabalho na Câmara Municipal, e agora com o Ricardo Guide nós vamos juntar essas nossas energias que estão dispersas e certamente o partido vai crescer. Nós não discutimos esse assunto de base do governo ou não estar na base do governo. Isso quem vai decidir são, né, os líderes locais, né, de modo especial os vereadores. Deles é a palavra final. Mas em relação aos vereadores, dos 3 vereadores do PSD, o Zairo Casagrande, a Camila do Nascimento e o Salésio Lima, com o vice-prefeito sendo do PSD, há uma expectativa de que os 3 votem com o governo. E o Zairo, principalmente, em algumas questões se coloca como uma oposição ao governo. Haverá um enquadramento a eles? Haverá uma conversa com eles para que sejam mais receptivos a ideias do governo, do prefeito Salvaro? Eu abomino a palavra enquadramento. Isso não vai acontecer. O Eduardo era vice-governador do Raimundo Colombo, no PMDB, e alguns deputados do PMDB votavam contra o governo que era do Raimundo e do Eduardo. O maior líder da oposição na Assembleia Legislativa ao governo do Raimundo e do Eduardo era o deputado Fernando Coruja. Nem por isso houve qualquer problema. Eu acho que os vereadores, quando se elegem, eles têm que ter liberdade. Eles vão votar, tenho certeza, né, conheço os 3, eles vão votar tudo que for bom para Criciúma e nós apoiaremos o que eles decidirem. Não vai haver enquadramento. Essa palavra é abominável. Para a candidatura a presidente, quem o Júlio Garcia gostaria de ver como presidente da República? Gostaria de ver o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin por quê? O país vive um momento muito difícil, né? E nós não vamos resolver o problema do país com um salvador da pátria. Ninguém espere isso. O nosso sistema não permite isso. Se o sistema fosse diferente, talvez fosse até possível resolver com um salvador da pátria. Que bom seria, se resolveria mais rápido. O que nós precisamos é de um presidente que tenha conhecimento, né, e que tenha equilíbrio, respeito às instituições e que possa fazer, né, da sua base no Congresso, constituí-la e amalgamá-la, né, fortalecê-la, sem as maracutaias que são feitas até aqui. Que seja uma base composta de forma transparente e que aquilo que os deputados pleiteiam, né, em favor dos seus estados, seja atendido, mas de forma transparente, sem negociatas. E eu acho que o governador Geraldo Alckmin, ele está preparado para isso. Por quê? Porque ele tem experiência. Ele governou São Paulo. São Paulo é um país. O Brasil é muito grande, mas São Paulo é um país. É o segundo orçamento do país, né? Depois do orçamento do Brasil, o segundo orçamento é o do Estado de São Paulo. E, portanto, ele tem experiência, o equilíbrio, a seriedade necessárias. Se dependesse de mim, ele seria o novo presidente para fazer essa transição. Nós vamos passar por uma transição, sair dessa fase ruim em que nós estamos, né, e tentar mudar um pouco o comportamento e mudar a forma, né? O nosso sistema não permite que um salvador da pátria resolva os problemas do Brasil. Por que o PSD perdeu o Henrique Meirelles para o MDB? Porque nós entendemos que o momento não era adequado para a sua candidatura. E ele tem um desejo pessoal de ser candidato a presidente da República. A decisão foi dele. Eu tive com o ministro Kassab, que é presidente do nosso partido a nível nacional, e ele teve com o ministro Meirelles durante o Carnaval,
e me explicou que havia conversado com ele, né, e tentado convencê-lo, nesse momento da continuidade ao trabalho que ele vem fazendo à frente do Ministério da Economia, e que ele pudesse concluir esse trabalho e que tivesse em outro momento a oportunidade de ser candidato. Ele entendeu que o momento era de tentar ser candidato a presidente, por isso a decisão, foi uma decisão dele. Nós perdemos um grande quadro, é verdade, o ministro Meirelles faz um grande trabalho para o Brasil. Para a gente fechar, qual é a maior necessidade do sul de Santa Catarina hoje? O sul do estado, nos últimos 10 anos, ele conseguiu algumas conquistas importantíssimas, né? Nós tivemos consolidado o porto de Imbituba, que precisa crescer. Nós temos um aeroporto à altura de também poder crescer e ter voos. Não adianta você ter apenas a estrutura, mas a estrutura está pronta, coisa que era pleiteada há muito tempo. Anteriormente, nós tivemos a duplicação da BR-101. Nós estamos com toda a infraestrutura pronta para o desenvolvimento. Eu acho que o que falta é atrair investimentos. Isso é que nós precisamos fazer o porto crescer, né, ter os voos, e isso se dá com desenvolvimento. E para desenvolver agora tem que atrair investimento. Esse deve ser o grande esforço que nós devemos fazer enquanto líderes políticos, governo do Estado, juntamente com as pessoas que trabalham na iniciativa privada. É preciso que todos esses atores estejam sintonizados para fazer o Sul crescer. Mas em termos de infraestrutura, nós estamos prontos para deslanchar e para crescer bastante. Eu tenho certeza que os próximos anos serão promissores para o sul do estado. Júlio Garcia, obrigado e sucesso. Muito obrigado, um forte abraço. Esse, o ex-conselheiro, ex-deputado estadual Júlio Garcia, que participou do Direto ao Ponto desta semana. Fique agora com o quadro Política Descomplicada. Nesta semana, tive a honra de, mais uma vez, participar do Fórum da Liberdade, evento que anualmente acontece em Porto Alegre e debate política e economia. Para muitos, é considerado o maior evento de debates políticos e econômicos da América Latina. Neste ano, o evento foi especial. No primeiro dia, reuniu 6 pré-candidatos à presidência da República: Ciro Gomes, do PDT, Flávio Rocha, do PRB, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, do MDB, João Amoedo, do Partido Novo e Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Dos 7 convidados para o evento, somente Jair Bolsonaro, do PSL, não compareceu. Cada um teve 15 minutos para expor suas ideias para o Brasil. No segundo dia, muitas ótimas palestras, mas a mais aguardada era do juiz responsável pela Operação Lava Jato, Sérgio Moro, que foi completamente ovacionado pelo público. Gravei 2 trechos da fala de Moro. No primeiro, ele comenta a importância do setor privado no combate à corrupção. Vamos acompanhar. Eu diria o seguinte: o setor privado no Brasil tem uma grande importância e relevância no que se refere a esse tema do enfrentamento à corrupção. Nós temos uma tendência negativa, muitas vezes, de identificar todos os nossos problemas no setor público. O próprio caso da corrupção, como se a corrupção envolvesse somente alguém que recebe, sem que não houvesse ninguém disposto a pagar vantagem indevida ao agente público. Por isso, e também pelo fato do setor privado ter um dinamismo maior do que o setor público, ser mais permeável à possibilidade de mudança em curto e médio prazo, é que eu diria que existe aí um papel extremamente importante do setor privado nesse enfrentamento da corrupção. Não dá para esperar que apenas a justiça criminal funcione, que o governo mude leis que diminuam incentivos e oportunidades da corrupção. Sim, isso também é extremamente importante, mas o setor privado pode fazer uma grande diferença, dizendo não ao pagamento de propinas. As vantagens são de curto prazo, talvez tenha um ganho econômico momentâneo, mas os riscos reputacionais e os riscos para a sua empresa são enormes. Vejam o que aconteceu com essas grandes empresas brasileiras da construção industrial e as grandes dificuldades que elas estão passando depois de terem sido descobertas as práticas desses crimes. Mas, acima de tudo, não é uma questão só do cálculo econômico. A questão é simplesmente de fazer a coisa certa.
e fazer a coisa certa. Não pode aí o agente do setor privado ficar reclamando de ineficiência do Estado, corrupção e falta e impunidade de corrupção quando ele mesmo não faz a sua parte. Moro também comenta sobre a importância da imprensa e a publicação de informações sobre os processos, que muitos consideram um erro. Vamos acompanhar. A arma do cidadão, a grande arma do cidadão, e aqui não falando no sentido belicoso, é a informação. E o sentido principal, um dos sentidos básicos da democracia, é que ela permite que os governados controlem o comportamento dos seus governantes, inclusive com a possibilidade de substituí-los em eleições periódicas. Então a informação é extremamente importante. A nossa Constituição ela é mandatória, no sentido de que os processos de julgamento do Poder Judiciário devem ser públicos. Não é uma construção interpretativa. Ela admite o segredo de justiça em casos excepcionais. Então, por exemplo, durante uma fase de investigação, muitas vezes precisa ter o sigilo. Falando que Sherlock Holmes não consegue descobrir o crime se Moriarty puder seguir todos os passos. Por outro lado, existem determinados processos em que o sigilo pode ser necessário, por exemplo, crimes sexuais, porque a publicidade gera um impacto numa revitimização da vítima. Agora, crimes contra a administração pública, corrupção, aí existem dois aspectos da publicidade. Primeiro, os governados têm direito de saber como se comportam os seus governantes. E dois, os governados têm direito de saber como se comporta a justiça em relação a acusações formuladas contra os seus governantes. São duas obrigações de transparência. Bons exemplos também são uma forma de descomplicar a política. Vamos descomplicar a política? Mande sua dúvida para o e-mail abaixo e nas próximas edições eu descomplico para você.